Bem-vindos ao ONER, o podcast da ResMed que desvenda o mundo do sono com quem entende. Eu sou a Sofia Furlan, sou líder de inovação clínica na ResMed. Eu sou Vinícius Pafumi, gerente do time de geração de demanda, e hoje temos uma convidada especial, doutora Tereza, otorrinolaringologista e médica do sono, mestre em medicina na área de cirurgia otorrino pela Universidade Estadual Paulista e doutora em ciências pela USP. Bem-vinda. Bem-vinda, Tereza. Obrigada, Sofia. Obrigada, Vinícius. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho, né? É um prazer te receber aqui para a gente abordar hoje um tema tão complexo aí, cada vez mais presente nos consultórios, né? A Comisa. Então, a apneia obstrutiva do sono, quando vem com a insônia junto. Como que a gente vai lidar com isso? Então, nosso bate-papo vai ser ao redor disso com a Tereza hoje. E, Tereza, conta um pouco pra gente, assim, qual que é a frequência que você vê isso nos consultórios? Primeiro, até o que é a Comisa? Aqui a gente está falando com profissionais de saúde, especialistas e não especialistas em sono. Então, é legal a gente explicar tudo. Certo, ótimo, Sofia. Então, a Comisa, ela é uma doença relativamente nova, né? Ela começou a ser descrita em 1973 por Guilleminot, que foi a primeira pessoa que falou publicamente em artigo científico na possível associação dessas duas patologias que são tão comuns no consultório do médico do sono, que seria a insônia e a apneia. Então, será que essas doenças elas poderiam acontecer de forma simultânea no mesmo paciente? Então, foi denominado, né, o nome Comisa, né, por ele em 1973. Aí teve uma lacuna de artigos, de publicações, e depois, mais ou menos em 2001, começaram a ter estudos de prevalência, que aí foi avaliado uma prevalência em torno de 30% até 50% dos pacientes. É alto, né? Sim, com apneia e insônia associados, que seria a definição de Comisa, né? Comorbid, insônia e apneia. Bom, super legal. E essa frequência que você está falando, super alta, a gente fala muito da apneia obstrutiva do sono e a gente fala muito disso para chamar a atenção das pessoas, porque é uma doença extremamente frequente. Sim. Mas a Comisa, ela não é tão menos frequente assim, né? E passa-se muito despercebido nos consultórios. Então, como que num consultório assim, essa pessoa, como é que você, na sua especialidade, diferencia uma insônia crônica de um paciente que tem um monte de microdespertar durante a noite e ele vai ter aquela sensação de fadiga, de sonolência, de cansaço, de falta de energia durante o dia, que acaba confundindo um pouco, né? Como é que você diferencia? Realmente, assim, o paciente com insônia e o paciente com apneia, eles vão ter aquela dupla via de ativação do hipotálamo e hipófise. Então, é um paciente que ele é mais despertável, ele é um paciente que ele tem um limiar de despertar mais sensível. E esse paciente, ele vai sofrer mais consequências no dia seguinte, até mesmo consequências psicológicas, psiquiátricas, a questão de depressão. Então, é como se realmente o paciente com apneia, ele se sente muito cansado, sonolento, né? E o paciente com Comisa e que tem a insônia associada, ele realmente vai ser um paciente de mais difícil manejo. No dia seguinte, ele vai ser um paciente com mais sintomas, né? E o paciente só com insônia, ele vai realmente se assemelhar a esse paciente com Comisa, mas ele não vai ter tanto aquelas queixas de ronco, que são as clássicas da apneia, né? As paradas de respiração durante o sono. Então, assim, o paciente com Comisa, ele vai ter as duas clínicas bem evidentes. Os despertares frequentes à noite, o ronco associado e uma maior repercussão no dia seguinte. E nos achados polissonográficos, assim, isso é uma coisa que todo mundo foge, quer olhar direto só o IH. Cada vez mais a gente sabe que o IH, ele é importante, mas sozinho ele não quer dizer mais tanta coisa pra gente, né? Que achados mais a gente tem ali pra pensar, opa, pode ter uma Comisa. Eu ouvi o paciente, agora eu tô olhando isso. Com certeza a anamnese é o principal momento que você precisa ter com esse paciente para entender como é que é essa repercussão. Mas em termos de polissonografia, existem sim. Por exemplo, a gente sabe que os pacientes que têm Comisa, eles têm um ASO, que é aquele tempo que o paciente permanece acordado, né? Ele fica maior. Ele é maior do que no paciente que ele tem, por exemplo, somente apneia. Então, olhar para esse dado na polissono. Esses pacientes também vão ter uma eficiência de sono menor, assim como um tempo total de sono menor. Então, avaliar essa questão também dos despertares. Vale a pena, então, destrinchar, além do IH,
essa polissonografia nesses pacientes que têm mais sintomas. E a chance até de invalidar uma polissonografia, de não ter 4 horas de sono suficiente, é grande, né? Exato, uma eficiência de sono muito baixa, então se atentar para isso, porque às vezes aquele índice de apneia e hipopneia, ele está superestimado, né, pelo um tempo total de sono curto que esse paciente apresenta. Então tentar também durante a anamnese entender se aquela polissono refletiu um pouco daquela noite que o paciente dorme na casa dele. Leva sempre. Sempre, né? A gente sempre vai chegar nesse problema. Mas, então, às vezes, tem que repetir, tem que explicar que é necessário uma segunda avaliação, né? E realmente tentar identificar na história clínica do paciente se ele tem esse histórico de insônia, né? Porque a gente sabe até que a apneia, ela pode acabar desencadeando uma insônia, Exato. né? Então, pode ser que a apneia tenha vindo primeiro e aí esse sono ficou mais fragmentado e esse paciente com esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal mais hiperativado pode ter desenvolvido uma insônia secundária e isso juntar e virar uma comisa, né? Então, realmente tentar entender um pouco desde a história do início do problema para se conseguir uma conclusão, né? Porque às vezes a polissono, ela pode realmente não ser tão possível de identificar exatamente os dois problemas. E aí já é um paciente mais lábil ali que você está lidando, já não é um paciente que dá para você direcionar para um diagnóstico simplificado, que você também, embora o diagnóstico de uma insônia só seja clínico, você quer ver um pouco do eletroencefalograma ali também, né, desse paciente. E aí, a hora que você chegou à conclusão que esse paciente tem comisa, o que muda ali no seu diagnóstico? Esse paciente tem um componente insônia, tem um componente apneia, no diagnóstico, no manejo, o que muda ali para você? Certo, com certeza esse paciente é um paciente que tem maior risco, né? Um maior risco de morbidade do ponto de vista cardiovascular. Ele também tem uma maior morbidade do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Então, a gente realmente precisa ter uma atenção mais detalhada e um cuidado mais específico na hora de fazer o tratamento. Então, realmente escolher uma abordagem, uma estratégia de tratamento que seja focada nas comorbidades do paciente, até mesmo na profissão desse paciente, se é que essa sonolência excessiva, essa falta de produtividade vai repercutir no seu trabalho, vai gerar algum tipo de acidente. Isso é comum, né? Paciente com comisa. Sim, muito comum, porque eles são, como eu estava falando, mais graves, né? Do ponto de vista de repercussão do sono no dia seguinte. Então, eu acho que tem que realmente traçar uma estratégia onde a gente possa conseguir adaptar bem o tratamento da apneia, seja ele com o CPAP ou outro tipo de abordagem, e também focar no tratamento dessa insônia, que às vezes a gente precisa ir pesar o que a gente vai fazer primeiro, que é uma das grandes dúvidas. Essa era já a minha próxima pergunta para você, porque eu acho que é uma grande dúvida no consultório, que de fato, hoje, a zona de segurança das pessoas é tratar a apneia obstrutiva do sono. É o que cada vez mais gera essa evidência, tem experiência nos consultórios, e todo mundo acaba fugindo até de perguntar das coisas para insônia e para você começar a pensar nisso, né? Mas então, no meu consultório, eu tô com um paciente com comisa, o que ele tem que tratar primeiro? A insônia ou a apneia do sono? Dá para ser concomitante os dois tratamentos ou algum dos dois tem que vir primeiro? Bom, assim, a gente sabe que o tratamento com o CPAP, ele é pior, né? A adesão ela é pior nos pacientes com comisa. A gente tem mais dificuldade nessa adaptação. Mas ao mesmo tempo, quando essa apneia melhora, essa insônia também melhora. Né? Então, o paciente vai ter um ganho muito bom com o tratamento. Só que a gente precisa primeiro entender que a gente tem que adaptar esse CPAP de forma confortável num paciente que desperta muito fácil. Então, a principal estratégia de tratamento é tratar primeiro a insônia. E o tratamento padrão ouro recomendado a longo prazo para um paciente com insônia é a TCCI, que são técnicas de abordagens comportamentais, onde vai ser trabalhado as expectativas, o tempo de cama, higiene do sono nesse paciente que tem a insônia. Né? Então, muitas vezes a gente começa tratando a insônia com a TCCI, só que a gente também tem que ter muito cuidado nesses casos que tem maior risco de comorbidades, de acidentes, para não atrasar tanto o tratamento da apneia também. Eu já vou te pedir então para você contar para quem tá vendo a gente também o que é a TCCI, que nem todo mundo conhece, e quais as possibilidades de se fazer, qual que é o mais indicado. Sei, a TCCI
tratamento específico de terapia cognitivo-comportamental para insônia, certo? Então, existem diversas técnicas de abordagem. Existe a abordagem de higiene do sono, restrição do tempo de cama, tirar algumas ideias ou crenças que o paciente tem com relação à insônia dele. Então, são usadas diversas técnicas, é feito por psicólogos especialistas em medicina do sono. Geralmente, ela pode ser feita presencial, que seria a de melhor abordagem, as melhores evidências na literatura, ou ela também pode ser feita via online. Então, esse paciente, ele começa com esse acompanhamento com a TCCI, focando em comportamentos que ele vai desenvolver para poder melhorar a questão da insônia dele. Na sequência, esse paciente pode apresentar uma maior estabilidade do padrão de sono, e essa maior estabilidade do padrão do sono vai facilitar com que ele use o CPAP. Então, ele vai ter um sono mais contínuo, ele vai ter um sono, né? O objetivo é que esse sono ele tenha menos despertares e, consequentemente, ele vai se incomodar menos com a máscara, ele vai se incomodar menos com a pressão positiva que vai estar tratando a apneia dele. Então, esse é o objetivo de começar com a TCCI. Mas em alguns casos onde a gente vê que o paciente, ele tem uma apneia muito grave, ou ele tem muito risco cardiovascular, um risco de um acidente no trabalho, às vezes a gente precisa fazer uma abordagem conjunta das duas terapias juntas. Então, a TCCI, ela tem que acontecer, muitas vezes é primeiro, mas a gente tem que avaliar caso a caso e pode ser necessário fazer o tratamento combinado no mesmo momento. No mesmo momento, e sim, vai depender talvez até do quanto esse paciente topa tudo junto. Exatamente. Né? Eu sempre falo que um dilema muito grande, até antes mesmo da TCCI, falando num modo mais simplificado, a higiene do sono. Se você dá só aquele panfleto escrito pro seu paciente, 10 coisas que ele tem que mudar, ele não vai fazer nenhuma. Primeiro porque não necessariamente são todas que ele precisa mudar. Sim. Isso é muito individualizado, né? Mas o ser humano, quando ele tenta mudar muita coisa ao mesmo tempo, ele desiste. Exato, né? São muitos desafios, né? Exato, é muita coisa. E assim, você não mudou nada na rotina dele. Você só adicionou um desafio a mais ali. Exatamente. Né? E isso é tão importante porque a gente está falando com alguns profissionais que não são especialistas em sono, que acabam encaminhando o paciente para usar o CPAP. O paciente, às vezes, não está adaptando bem, ele não consegue usar. Perfeito. E a gente relaciona isso a um problema com a máscara, problema do equipamento, problema do profissional que está adaptando. E às vezes a gente deixa de entender que o problema é maior, né? Que não é o problema do paciente ou da adaptação do próprio equipamento, mas que existe o tratamento adequado e que às vezes eu encaminhar e tratar adequadamente o outro fator desse paciente, eu vou facilitar o uso do CPAP, né? Perfeito, Vinícius. Muitas vezes a gente só consegue, inclusive, dar o diagnóstico de coriza nessa volta do paciente quando ele não consegue usar bem o CPAP. Quando essa anamnese não foi muito bem realizada, quando se focou realmente só na apneia. Então, ele está tendo, às vezes, tanta dificuldade de adaptar aquele CPAP que a gente fala, será que tem algo a mais que está despertando mais esse paciente, que está trazendo mais desconforto? Aquele paciente que acorda e tira muito a máscara no meio da noite, não aguenta, né, a pressão do ar que está entrando. Por que é um sono tão leve, tão despertável, né? Tão despertável, né? Fica essa questão até para pensar na hora de adaptar mesmo. Volta um paciente, difícil adaptação, será que ele tem uma coriza? E como é que a gente pode, se a gente pudesse dar uma dica para as pessoas, que perguntas que a gente pode direcionar, a hora que eu começo o que pode ser além de apneia do sono aqui? Porque assim, tudo que as pessoas não querem é que ele tenha duas doenças de sono junto, né? É verdade. E aí entra a maravilha da equipe multidisciplinar para atender junto, que vai entrar o médico, o físio, o psicólogo nesse caso. Mas o que ele pode direcionar daí algumas perguntas para... Deixa eu ver se pode ser coriza. Eu acho assim, que os pacientes que têm apneia puro, somente, quando eles usam o CPAP, muitas vezes eles voltam muito felizes com o tratamento, né? Eles falam, doutor, eu descansei, agora eu consigo dormir, eu acordo sem dor de cabeça. Esse é um paciente que provavelmente ele não vai ter coriza, ele tem realmente só apneia. Agora, aquele paciente que tem a dificuldade na adaptação da máscara por acordar muitas vezes à noite e que ele não nota um benefício tão importante no tratamento da apneia e volta falando que ainda se sente cansado, que é como se, né, o tratamento melhorou, mas não resolveu ainda, a gente pode começar a pensar que pode ter algo a mais, né? Então, ali pode se direcionar. E aí, nesse momento, vale a pena
uma equipe de fisioterapia junto para estar acompanhando esse paciente no dia a dia, no detalhe, no que pode estar incomodando, para isso tentar ser resolvido o quanto antes, né, para esse sintoma melhorar a situação e ver se era só isso mesmo, ou se perpetua. E se perpetuar, que realmente pode ter algo a mais, que seria esse insônia. Questionário que você usa para pensar em comida ali junto, alguma coisa mais focada na insônia? Sofia, inclusive, isso é um ponto negativo, uma coisa que precisa ser desenvolvida no futuro, né? Questionários, trabalhos, mecanismos de se identificar isso. Não, é mais assim pelo tato mesmo do dia a dia, na conversa com os pacientes, mas não existe assim nada validado na literatura para diagnosticar. Isso é fundamental, porque pela prevalência que a doutora citou e pelo aumento crescente do diagnóstico simplificado, a gente precisa ter primeiro o radar da anamnese, importantíssimo ali, mas esse desenvolvimento, né? Alguns gatilhos de perguntas que eu posso incorporar no meu dia a dia para tentar identificar esse paciente o mais precoce possível. O questionário é aquele estilo, né? A gente reclama da especificidade, da sensibilidade de todos que tem, mas quando não tem a gente acha pior. Exatamente. Então, porque guia, de alguma forma... Guia, pelo menos para você começar a ter um norte ali nas perguntas, né? A gente tem os questionários de insônia, que a gente pode utilizar para tentar identificar a insônia. Os questionários da apneia, mas assim, não existe um questionário que junte as duas coisas. Comisa, né? Tá. E a gente sabe que tem uma dificuldade maior desse paciente que tem comisa na hora que ele vai iniciar o CPAP. Pode ser pior a sequência se você não começar com a insônia antes, mas tem algumas estratégias que você sugeriria para facilitar a adaptação de CPAP nesses pacientes que estão mais lábeis aí em relação à despertabilidade, né? Ou em relação, por exemplo, ao uso do CPAP. O algoritmo do Forrer é uma opção muito interessante para esse tipo de paciente, porque ele vai ser mais sensível no sentido de identificar esses microdespertares. Então, acaba que ajuda na adaptação. Porque tem grande chance desse paciente, né, com uma simples limitação de fluxo, já ser um gatilho ali para despertar, ou um ajuste, um incremento menos delicado de pressão, também já despertar, né? Exatamente. Inclusive, falando ainda de polissonografia, os pacientes com apneia, por si só, eles têm maiores transições de estágio de sono do que os pacientes com comisa ou insônia. É como se os pacientes com comisa e insônia, eles realmente despertassem e passassem mais tempo em vigília. Isso. E os pacientes com apneia, eles ficam mais transicionando entre um estágio do sono e outro. E até mesmo quando olhar essa polissono, é entender aquilo que você falou, né? O seu padrão normal de dormir é esse? Você fica todo esse tempo acordado? Porque a polissono, ela tem esse desafio pra gente, né? É um monte de fio, é o paciente de barriga pra cima basicamente a noite toda, não é o horário que ele dorme e acorda, ele tem que pedir pra ir ao banheiro, se ele quiser ir ao banheiro, que desperta ainda mais, que foge bastante da realidade. Talvez, você acha que uma tipo 2 seria um cenário melhor pra esse paciente? Pode ser uma possível abordagem, né? A tipo 2, às vezes a gente tem um pouco de falha de sinal, né? Mas assim, sendo bem realizada, pode ser uma estratégia, né? Pode ser uma estratégia nesses casos de comisa. E considerando que esse exame vai ser bem realizado, né? Porque a grande dificuldade da tipo 2 é isso, é a qualidade dos canais, porque não vamos ter um técnico ou não vamos estar naquele ambiente de laboratório para identificar as possíveis falhas. Eu acho que todo exame tem seu crédito, mas todo exame também tem seu demérito ali. Você perde de um lado ou de outro. Com certeza. E se a gente pensa, esses pacientes, eles vão te procurar também, querendo remédio para dormir, hipnóticos, benzodiazepínicos. Esse paciente é o que tem a apneia do sono também, né? Ele já tem um fechamento da via aérea superior, um relaxamento excessivo da musculatura. Como que é encarado essa parte? É recomendado ou não? Como que é a linha aqui? Eles chegam querendo uma solução rápida e objetiva, né? Nesse caso, ela vai ser longe disso, ela não vai ser objetiva, ela vai ser realmente traçada, uma estratégia para cada um e individualizada. Mas realmente, os medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, eles sabidamente, eles causam um relaxamento na musculatura da via aérea superior. Então, a gente tá fingindo que tá tratando a insônia e piorando a apneia. Então, eu acho uma péssima ideia. Além
de aumentar a chance de tolerância e dependência desse tipo de medicamento com esses pacientes. Então, assim, realmente os estudos, eles nem abordam a indicação de medicação para tratamento, né? Inclusive, assim, falando de casos de consultório, um paciente que já veio usando benzo, né, que obviamente não estava resolvendo a vida dele e ele já estava incomodado por aumentos de doses. E aí, quando a gente faz a polissono, a gente vê que tem a apneia e a minha estratégia foi, de fato, começar um CPAP e ficar no radar ali da polissonografia para ver se ele também tinha uma insônia associada. Porque muitas vezes esses pacientes, eles têm insônia de manutenção, que é, né, do meio da noite. E ele estava tomando um benzo, então, assim, seria mais para iniciar o sono. Então, não fazia nada muito sentido. Mas eu não tirei de cara o benzo, porque eu precisava adaptar esse CPAP nesse paciente difícil. Então, assim, quando ele voltou com uma adaptação de CPAP, assim, um pouco a desejar, o que é que eu decidi fazer? Então, vamos associar uma TCCI. E aí, a gente foi trabalhando retirada, diminuição de dose do benzo. E aí, a gente conseguiu, assim, ele estava realmente disposto a tentar e fazer esse tratamento combinado. E a gente conseguiu tirar o benzo, fazendo a TCCI e adaptamos melhor o CPAP. Então, assim, foi um caso muito interessante, porque ele veio todo errado, todo bagunçado, né, sem um diagnóstico muitas vezes correto ali, e a gente conseguiu tirar a medicação que causa dependência e tolerância, fazer o tratamento realmente correto e que vai trazer benefícios a longo prazo para ele e adaptar o CPAP. Então foi o melhor dos mundos. A importância do especialista estar perto, né? A gente precisa nesse dia, o paciente ele vai procurar o médico do sono porque ele não dormia ou porque a esposa também falou que ele parava de respirar. Sim. E aí ele sai dali que ele vai ter que passar no psicólogo, dormir com uma polissonografia tipo 1, que por enquanto ela ainda não vai resolver as paradas respiratórias. Então, ou você ganha a confiança desse paciente ali, não, com a empatia, que é o mínimo, claro, mas com o seu conhecimento e você conseguindo provar para ele. Porque assim, eu não tenho noção de porcentagem, eu tenho de apneia com CPAP, por exemplo. Em torno de 25% a 30% dos pacientes que têm a prescrição de CPAP, eles sequer buscam isso. Agora, o de Comisa deve ser alto também, porque essa pessoa ela sai cheia de tarefas, né? Exatamente. Por isso que no caso desse paciente, eu tentei pelo menos deixar ali a medicação que ele já estava confortável em utilizar e fui buscando estratégias passo a passo, né? Para ter uma maior aceitação. Obviamente que isso não foi do dia para a noite, nem na primeira consulta. Foi um processo de avaliação, reavaliação e redução de dose. E confiança, porque realmente são muitas tarefas de casa para esse paciente fazer. E isso muda até o seu contato acaba sendo muito maior com o paciente. Né? Normalmente o paciente passa uma vez em consulta com o médico do sono, se ele tem apneia, ele já vai para o fisioterapeuta. Aí o contato maior acaba sendo do fisioterapeuta com o paciente e o fisioterapeuta com o médico, por exemplo. Mas aqui isso é um paciente que depende muito do médico ali. Exato. Mas é um ponto super importante, né? Porque hoje o que faz ele dormir bem é a medicação. Mas a gente entende o problema. Se ele chega no primeiro momento e você já tira aquilo ali, ou já fala mal do que tá teoricamente induzindo ele para um sono melhor, ele já cria aquele preconceito, né? Da consulta, do atendimento, do exame. Então é estabelecer esse planejamento, né? O desmame da medicação, a incorporação do tratamento adequado, para de fato você conseguir conduzir. Foi essa a estratégia que eu usei. Eu não vou dizendo que ele está todo errado e não vou tirar tudo que está trazendo um conforto para ele. Então vamos por partes. Foi assim que funcionou. Isso é um autocontrole do profissional ali de saúde, que eu brinco que o fisioterapeuta ele quer ver o IH bonito, zerado. Para o seu alto prazer, satisfação. Né? Custas de quê ali, né? Custas de um paciente com pressões altas, vazamento, despertar. E aqui é a mesma coisa, segurar a ansiedade, tanto do paciente como do profissional, que tem um tempo até chegar ali, né? Exatamente. Eu acho que esse caminho é construído no detalhe e sem pressa. Você falou no começo que é mais comum esses pacientes com Comisa apresentarem queixas maiores, um perfil maior depressivo também. E a gente fala muito, quando a gente fala de sono na mulher, que esse é o perfil da mulher quando tem apneia do sono, né? E aqui,
isso confunde, porque o homem vai se apresentar dessa forma também, né? O homem vai ter esse perfil que é o poliqueixoso, como a mulher que tem a apneia do sono, mas ele tem comisa, provavelmente. O que chama atenção pra gente pensar, opa, essa mulher ou um padrão outro específico, esse idoso, esse perfil de paciente que tem um sono mais diferenciado do clássico, ele pode ter comisa. Eu acho que é realmente essa queixa mais importante em relação aos despertares, mais prolongados e uma maior repercussão desses despertares ao longo do dia. Às vezes o paciente só com a apneia, ele até tem os despertares, mas ele acha que é normal ir no banheiro para fazer xixi, ele deita, dorme rápido. No outro dia ele nem acha que tá tão com sono não reparador assim. Ele tem ali aquela sonolênciazinha leve depois do almoço e considera isso tudo muito normal. Mas o paciente com comisa, ele vai despertar com despertares mais prolongados e essa repercussão, assim, na mulher e no homem, eu acho que ela acaba sendo um pouco mais semelhante. As mulheres, elas sempre vão queixar um pouco mais da questão do humor, né, do cansaço, assim, mais no sentido de produtividade, né? E o homem vai trazer mais a queixa ali do ronco e da sonolência mesmo excessiva durante o dia. Mas assim, eu acho que na comisa, eles acabam ficando mais parecidos. Porque é como se fosse uma doença mais com mais manifestações de sintomas mesmo. E na mulher, por exemplo, é esperado como após a menopausa, com todas as mudanças que a gente tem, aumente o risco de apneia, mas de comisa também, né? E entre o adulto homem e o idoso, tem algum marco ali também que a gente espera? Olha, a partir de agora, como mudou a arquitetura do sono da pessoa também pelo envelhecimento, existe algum marco ali? Eu acho que é exatamente na questão do envelhecimento, né? Os idosos, tanto homens quanto mulheres, eles vão ter um sono mais fragmentado, eles vão ter uma pior higiene do sono, que é outra coisa que atrapalha também, né, na comisa, porque essa má higiene do sono vai deixar uma perpetuação dessa insônia ainda pior. Então acaba que o homem idoso, né, ele vai ter ali uma maior bagunça nessa arquitetura do sono, porque eles vão ter como se fosse aqueles sonos polifásicos, né, vão fazer vários cochilos ao longo do dia e a gente acaba ficando confuso ali, até em relação a um transtorno de ritmo do sono. E aí, às vezes, eu falo assim para os pacientes, vamos tentar organizar esse sono para concentrar esse bloco de sono no período noturno, né? Nem que ele passe por privações de sono durante o dia, para até a gente conseguir organizar isso e a gente consegue identificar melhor. Mas o idoso, ele realmente tende a fragmentar mais o sono, ser mais despertável. Então, a prevalência de comisa também fica até um pouco maior. Mais frequente. Mais frequente. Eu brinco que a mulher, a gente tem esses marcos, né? De gestação, da menopausa, que a gente sabe que são marcos que vão alterar de maneira importante o sono. O paciente homem que senta na sua frente e tem a apneia do sono, ele não tem a menor ideia para te contar quando que ele começou a roncar, quando que o sono dele ficou ruim. Mas o sintoma, se a insônia entra junto, muda. E aí talvez é um marco que ele consegue te falar, né? Era ruim, mas agora tá pior. Né? Porque geralmente assim, né? Quando o paciente, principalmente do sexo masculino, só tem o ronco e as paradas respiratórias, quem se incomoda não é ele. É a esposa. Claro, é por isso que ele foi lá. Então, né? Doutora, o meu sono é ótimo. Ela que não acha. Então, aí, quando a comisa entra junto e esse sono ele fica realmente mais despertável, mais fragmentado e tem mais, esses despertares demoram mais, então ele vai sentir uma repercussão no dia seguinte. Eu brinco assim, falando que o paciente que tem sonolência excessiva diurna e tem essa sensação de sono não reparador, pode ser o paciente também que fique mais feliz com os resultados do CPAP. É mais fácil, assim, dele gostar de primeira, né, experiência, o uso do CPAP. Mas já esses pacientes com comisa, pode ser que isso não aconteça. Então, realmente atentar para isso. É complexo, né? Esses pacientes. E cada caso, mais complexo. O ideal é a individualização sempre. Né? Sem dúvidas, sem dúvidas. E como é que você começou a tratar esse paciente com comisa? Quais que são os marcadores ali que você está no caminho certo? Até mesmo para quem está ouvindo a gente também entender e ver esses reflexos nos pacientes deles ali. Tá. Então, assim, seguindo aquela estratégia da TCCI primeiro,
começa com a TCCI, vê se esse paciente, ele tá mantendo esse sono mais contínuo ao longo da noite. E aí, logo, nesses primeiros resultados da TCCI, já começa o CPAP. Pra gente tentar já ganhar ali também mais horas de sono, mais prolongamento de sono contínuo, tirando essas apneias. Então, acho que primeira avaliação é ver o sono ficou mais contínuo, os despertares diminuíram com a TCCI. Inclusive, tem estudos que mostram melhora do índice de apneia e hipopneia discretos só com a TCCI. Olha que legal. Porque o tônus da via aérea fica mais estabilizado quando ele não fica fragmentando muito o sono. É como se ele conseguisse chegar no sono mais profundo, que é o N3, que estabiliza a respiração. Então, esse sono mais contínuo, além de tudo, ainda melhora discretamente o índice de apneia e hipopneia. Isso é muito legal. Muito interessante, né, esse dado? Pensando até, não vou nem falar futuro, porque já é um presente, como que você acha que, e a gente tem que abraçar a tecnologia, né? Como que você acha que os wearables ou dados digitais podem ajudar aí com esses pacientes, né? Que são pacientes que demandam mais atenção. Esses pacientes tendo esse controle do sono deles, avaliando nos wearables, nos relógio, celular, ou até no anelzinho, né, que eles usam, eles podem ficar mais estimulados a ver que a TCC está funcionando, né, eles estão conseguindo ali manter mais horas de sono e que esse sono melhorou a qualidade. Então, isso pode animar o paciente no sentido de trazer mais adesão ao tratamento. Eu acho que cada vez mais a gente está com… Sempre é uma frase, acho que há 10 anos a gente fala isso. Olha, os wearables são legais, mas a tecnologia ainda tem que evoluir. Mas ela está evoluindo, né? E tá cada vez melhor a sensibilidade, a especificidade do estadiamento de sono ali, da estimativa, claro, do estadiamento de sono que ela proporciona. E ele pode comparar… não com a polissono, claro, mas com o antes e o depois que ele tinha no próprio relógio, que é um estímulo bem grande, né? Exatamente. Eu acho assim que para diagnóstico em si, né, não vai substituir, obviamente, uma polissonografia, mas para acompanhamento, até para ele ver assim, eu tenho a sensação que melhorou. Será que melhorou mesmo? Às vezes a gente precisa de um dado objetivo, de um número, pra gente se provar que tá dando certo todo aquele esforço. Objetivos são para todos. Isso. Então ali vai entrar a contribuição positiva dos wearables. E esse paciente também, se é o paciente que vai usar CPAP, ele tem uma IART, por exemplo, ali para acompanhar junto. E cada vez mais esses aplicativos estão se sincronizando com o aplicativo saúde do seu celular. E aí você consegue ver, poxa, minha frequência cardíaca agora, ela tá mais estável, ela não tá tendo alguns picos à noite, eu tô dando mais passos por dia. E a partir disso, ele vai chegando à conclusão também que ele tá mais disposto, né? Que isso é muito legal. E com, por exemplo, o telemonitoramento, a gente ficou muito preso a dados objetivos, né? IH, vazamento, mas a subjetividade do paciente também é importante, né? Então, quando eu consigo ter esses dados, né? Não só do que eu tô enxergando, mas qual é a sensação que o paciente tá relatando ali, eu acho que isso contribui muito para entender se o tratamento precisa de algum ajuste ou se tá indo super bem. Perfeito. Nas minhas consultas de segmento de CPAP, a primeira coisa que eu falo, antes de olhar relatório, é perguntar: o que você achou? Como você acha que está funcionando o seu tratamento? Para ver se está alinhado a impressão do paciente com os dados que o relatório vai me trazer, né? Então, muitas vezes, eles batem, eles casam, né? Então, é interessante ver a percepção do paciente também e tentar ver, por exemplo, se ele tem alguma queixa específica e se isso é mostrado, por exemplo, uma fuga maior, né? Se isso é encontrado no relatório, para a gente poder pontualmente já resolver aquilo ali, para aquilo ali não trazer uma piora no desencadeamento do tratamento dali para frente. Porque no paciente com comisa, uma simples fuga ou alguma queixa de uma boca seca já é suficiente para a coisa não andar bem. Então, realmente, esse paciente tem que estar perto da gente. Esse é o diferencial, né? E ele tem que ser escutado. Todo paciente tem que ser escutado, né? Aí eu brinco que, muitas vezes, se você pensar anos e anos lá atrás, quando começou no sono também, a gente queria mostrar para o paciente o número do IH, a gente queria mostrar algo objetivo para ele se prender. Só que quanto mais a gente mostra isso, a gente perde o paciente ali da parte da subjetividade, que é o que importa, que é o que trouxe ele ali, né? Que o que a gente tem que melhorar, claro que tem que corrigir o IH, o IDO e tudo isso, mas você tem que corrigir o que te trouxe aqui, né? É o grande desafio. E aí a minha estratégia é explicar.
explicar, ensinar para ele o que está acontecendo e por quê, e traçar alguma estratégia que possa melhorar, né? E a nossa obrigação como profissional de saúde é explicar e achar a linguagem que esse paciente melhor entende. Sim. Ora vai sentar um médico na sua frente, ora vai sentar uma pessoa que tem uma experiência de conhecimento mais simples, e você também tem que acertar a linguagem para se fazer entender ali, né? Perfeitamente. Eu acho que esse é a maior chave de dar certo o negócio. Com certeza. Tereza, eu quero te agradecer muito. A gente está chegando ao fim do nosso podcast aqui. Eu acho que a gente teve uma super aula de Comisa, um tema que Sensacional. cada vez menos a gente quer que as pessoas fujam e possam ajudar mais seus pacientes. Uma doença tão frequente, concomitante aí da insônia e da apneia, e que às vezes a gente deixa passar esse ponto tão importante dos pacientes que acabam abandonando CPAP e a gente não sabe por quê, né? Então, foi uma aula super rica aqui pra gente, mas queria que você deixasse um recado para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, para o que eles podem fazer, o que eles podem tirar de lição aqui hoje, quando eles encontrarem uma Comisa assim na frente, na sua sala de atendimento. Ótimo. Então, assim, primeiro é lembrar que é uma doença muito prevalente, que a conversa com o paciente, ela muitas vezes precisa ser um pouco mais estendida, personalizada, e que a estratégia de tratamento, ela tem que ser individualizada, que muitas vezes a TCCI, ela precisa entrar antes do tratamento com o CPAP, então às vezes a gente precisa segurar um pouco a ansiedade, porque isso realmente vai fazer com que o paciente, na hora que ele usar o CPAP, ele tenha maior sucesso. E em casos mais graves, avaliar concomitantemente e também perceber que esse paciente que vai fazer um tratamento concomitante, ele vai precisar de um segmento mais de perto. E aqui é um ponto alto, a valorização da equipe multidisciplinar trabalhando junto. Toda certeza, com toda certeza. Acho que sozinho o médico do sono não consegue resolver tudo. Eu acho que o psicólogo, o fisioterapeuta, e é uma equipe que tem que estar ali muito alinhada, né? Inclusive até o fonoaudiólogo, na hora de um vazamento, a gente já tentar fazer uma terapia mioorofacial para poder melhorar esse vazamento. E nada fazer com que esse paciente desista do tratamento. Maravilha. Então, obrigada, viu, pela sua presença, foi super enriquecedor pra gente. Você que nos assistiu até aqui também, nós queremos agradecer. Queremos convidar você a curtir os nossos outros podcasts também, que já foram publicados, e esperamos vocês nos próximos. Se você gostou desse episódio, siga a nossa rede social, @ResmedHCP, compartilha, curte e venha com a gente no próximo episódio. Até o próximo.